Oi, gente, bom dia para vocês. Nós vamos começar a falar da nossa sétima força aí dentro do estudo de forças, das 10 que a gente vai falar, e é a última força do capítulo A5, que é o nosso capítulo de leis de Newton. Tudo bem? Só que para a gente desenvolver o raciocínio de tensão, eu vou fazer um desenvolvimento do raciocínio das forças que a gente já discutiu ao longo do tempo, ok? Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Deixa eu adicionar a Juninho aqui. Vamos imaginar uma seguinte situação. Eu tenho um bloco, pego esse bloco e coloco ele apoiado sobre uma superfície horizontal. Beleza? Esse bloco, ele tem uma massa de 5 quilogramas e que a gravidade da Terra é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E que o μ estático é igual a 0,7 e que o μ cinético vale 0,4. Beleza? Ok? E pego este bloco e faço uma força nele. Eu tento empurrar esse bloco e as forças de atrito a força de atrito será considerada. Né? Pego esse bloco e tento empurrar e aplico uma força para a direita. Beleza? Essa força que eu faço, ela vai ser com valor de 30 newtons. Vou lá e tento empurrar esse bloco. Pergunto para vocês, e essa é a nossa primeira discussão. Vamos fazer o levantamento das forças que a gente estudou. É um estudo de forças. Esse corpo movimenta ou não? Tranquilo? Esse corpo vai movimentar ou não com a situação que eu fiz aqui? Peguei o bloco, estava apoiado na superfície e empurrei ele aqui. Legal? Então, essa questão que eu estou fazendo com vocês aqui é uma típica e clássica questão de estudo de forças. Então, se é uma questão de estudo de forças, ela gira em torno de 3 perguntas que vai ser responsáveis para a gente conseguir responder o que ele quer saber, que esse corpo movimenta ou não. Beleza? Se ele não está movimentando, o que eu posso afirmar? Que ele está em inércia, que a somatória das forças era igual a 0. Então, quer dizer que, inicialmente, esse corpo estava em inércia, a somatória das forças igual a 0. Não foi gerada nenhuma aceleração nesse corpo. Com o aplicar da força de 30 newtons, a discussão eu gostaria de saber se a somatória dessas forças vai continuar como zero, vai permanecer em equilíbrio, isso garante que ele permaneça em repouso, ou essa somatória das forças vai ser diferente de zero, segundo a lei de Newton, né? Lei da dinâmica, e que se for diferente de zero, vai ser desencadeado nesse corpo uma aceleração devido à existência da força resultante. Legal? Tranquilo? E aí ele vai movimentar, porque para movimentar ele tem que ter ganho de velocidade, para ter ganho de velocidade tem que ter uma aceleração atuando nesse corpo. Então essa questão é uma clássica questão de estudo de forças e toda questão de estudo de forças gira em torno da somatória das forças. Toda análise dinâmica, ela gira em torno da somatória das forças. Com isso, nós vamos responder esse questionamento a partir dessas 3 perguntas. Quais
como e quanto. Quais forças vão estar atuando nesse corpo? Ou, em outras palavras, quais interações esse corpo está tendo com os outros corpos na natureza? Como essas forças vão estar atuando? Orientação espacial. E quanto elas vão estar valendo? Como que eu faço para calcular o módulo de cada uma para saber se esse corpo está em equilíbrio ou não? Legal? Então, vamos lá. Primeira pergunta, quais forças estão atuando? Para isso, a gente tem que saber a natureza da interação delas, e eu, como já falei em outras aulas, nesse quais eu separei em duas partes, né? Quais forças de campo, quais interações de campo, que são elétrica, magnética e gravitacional, e quais as forças de contato. Aí, no contato, você analisa a situação e verifica o que ele está encostando. Quais forças de campo? Qual campo foi considerado? Somente o gravitacional. Não foi discutido nada de eletrização desse corpo, nem magnetização. Então, a única força que tem nesse corpo de natureza de campo, ela é a força gravitacional, também conhecida como força-peso, neste caso. Ok? E essa força-peso, ela atua como? Ela sempre vai atuar em direção ao centro gravitacional da Terra, porque as forças gravitacionais, elas são atrativas, tá? Eu sempre gosto de responder quais e como junto, porque eu vou fazer na diagramação de vetores. Depois que eu faço a diagramação de vetores, que eu vou perguntar o quanto, né? Depois que eu vou questionar quanto vale cada uma dessas forças. Não adianta nada eu ficar pensando em quanto, se eu nem sei quais forças estão aqui. Legal. Então, quais forças de campo está resolvido? Quais forças de contato tem? Uma já está representada na figura, que para eu empurrar esse bloco eu tive que encostar e apliquei uma força como? Para horizontal para a direita. Quanto vale essa força? 30 newtons. Essas três perguntas já estão respondidas da força que eu fiz. Legal? O corpo está em contato com quem mais? Com a superfície. Se ele está em contato com a superfície, pode ser gerado nele dois tipos de interações. Normal, que é a reação da compressão, e atrito, que é resultado da interação das irregularidades das superfícies. Ok? Quando que eu sei que tem normal? Quando tiver força atuante no corpo perpendicular à superfície, no sentido de estar entrando na superfície, né? Sinal que esse corpo estará comprimindo a superfície. Lembrem sempre que as forças perpendiculares à superfície são responsáveis por maior ou menor compressão que o objeto vai gerar na superfície. Legal? E a normal é a reação da compressão dessa superfície. Então, a normal vai ser sempre perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo da superfície. Legal? E atrito? Quando vai existir atrito? Quando as irregularidades dessas duas superfícies, superfície da caixa e do objeto, estiverem interagindo. Elas estão interagindo? Como que eu sei? Elas estarão interagindo se, na questão afirmar que o corpo está em movimento, com certeza essas irregularidades vão estar interagindo, porque uma vai ter que passar sobre a outra. Ok? Ou quando a gente verificar que existe uma tendência de movimento. O que gera essa tendência de movimento? São as forças paralelas à superfície. Então, a força que eu fiz tendencia com que o corpo vai movimentar. Por que eu estou falando tendencia? Possibilita que esse corpo vá movimentar. Porque eu não posso afirmar, porque tem outras forças que possam anular ela. Que no caso aqui é quem? O atrito. Na hora que eu empurrei o objeto, as suas irregularidades que estão em contato com o chão empurraram o chão para frente e o chão empurrou o objeto para trás. Então foi gerado nesse corpo uma força de atrito contrária à tendência de movimento. Legal? Está em contato com mais alguma coisa? Mais nada. Então, quais forças são essas? Como elas estão atuando?
É assim. É assim, galera, que vocês fazem questões de dinâmica. A coisa que me deixava mais triste corrigindo prova era olhar para uma prova de estudo de forças e verificar que o aluno fez todo o estudo de força e fazer uma diagramação, sem enxergar as forças que estavam atuando, ok? Isso aqui facilita demais a visualização e compreensão de todo o fenômeno que a gente está discutindo, tá bom? Legal? Então, beleza. Agora nós vamos para a última parte. Quanto vale esta força? Quanto vale a força-peso? Para isso, eu tenho que saber como calcular peso. Para calcular peso, aqui vai ser a partir da massa vezes a gravidade. Ele me deu a massa, me deu a gravidade, então eu consigo achar o valor de peso. Qual vai ser o valor da força-peso? A massa é 5, a gravidade é 10. 5 vezes 10, 50 newtons. Legal? Quanto vale a força normal? Quanto vale a força normal? Aí lembrem do macete que eu passei para vocês. Para eu determinar a intensidade da força normal, eu tenho que verificar o quanto a superfície está sendo comprimida. Para eu entender o quanto a superfície está sendo comprimida, eu tenho que somar todas as forças perpendiculares à superfície, né? Com exceção da força normal. Qual é a única força perpendicular à superfície, com exceção da normal? A força-peso. Então, o corpo está comprimindo a superfície com a intensidade do seu peso. Desta forma, a normal vai ser igual ao peso. Então, quanto que vai valer a normal? Também 50 newtons. Legal? Tanto é que as forças perpendiculares à superfície se anulam e aí não vai ter nenhuma força resultante perpendicular à superfície. Esse corpo não vai subir nem descer em relação à superfície. Legal? Não vai ganhar movimento vertical. Continuando. Quanto vale a força F, a gente já sabe. Quanto vale a força de atrito? Para eu falar quanto vale a força de atrito, eu tenho que primeiro fazer uma reflexão. Esse corpo inicialmente estava em repouso. Então, esse corpo, inicialmente, as irregularidades dele não estavam movimentando sobre as irregularidades da superfície. Então, esse atrito, inicialmente, ele é o estático. Só que se eu fizer uma força maior que a força de atrito estática máxima, que a gente viu que o atrito estático ele varia entre 0 e máximo, esse corpo vai entrar em movimento e essa força aqui de atrito não vai ser o atrito estático, e sim um atrito cinético. Como eu faço para saber se esse atrito é estático ou cinético? Para eu saber, o que eu faço? Calculo a força de atrito estática máxima. Que aí eu verifico se essa força que eu fiz foi suficiente para tirá-lo do estado de inércia ou não. Qual que é a força de atrito estática máxima? Ela é calculada por μ estático vezes normal, ok? Quanto que vale o μ estático? 0,7. Quanto que vale a normal? 50. 0,7 vezes 50 é igual a 35 newtons. Legal? Ok? Pergunto, esse corpo entrou em movimento? Não, porque a força... Oi? Não, só respondi não. Valeu. Essa força que eu fiz foi suficiente para tirar ele do estado de inércia? Não, porque as irregularidades suportam ainda em repouso uma força de até 35 newtons. Legal. Agora eu pergunto para vocês, é um atrito estático. Quanto vale esse atrito estático? É uma pergunta para vocês. Você sabe o valor da força de atrito? Sim. 30 newtons. 30 newtons. Perfeito. Por que 30 newtons? Porque μ estático vezes normal, ele não está calculando a força de atrito que existe no corpo. Ele está calculando qual que é a condição
máxima que o corpo suporta. Então, ele suportou uma força de 30 newtons para permanecer em repouso. Então, obrigatoriamente, a força de atrito vai ser igual a quanto? 30 newtons. Legal? Ok? Show de bola? Continuando o nosso raciocínio agora. Esse foi o nosso raciocínio A. Um raciocínio introdutório para a gente ir para a tensão ainda, mas eu não estou preocupado com tensão, porque isso aqui é uma puta revisão de tudo que a gente falou até o momento. E eu acho que a gente estava precisando disso, porque foi falando de disciplina solta, né? De força, e agora a gente linka mais. Legal. Eu vi que não é suficiente para movimentar essa caixa. Eu preciso movimentar essa caixa. O que eu fiz? Aumentei a força que eu fiz. Na hora que eu aumentei a força, eu fiz uma força igual a 50 newtons. Beleza? A única coisa que mudou é que eu aumentei a intensidade da força. O peso vai continuar o mesmo? E existindo? Sim. A normal vai continuar a mesma? Sim, ela vai continuar sendo igual a peso, igual a 50 newtons. A única coisa que aumentou foi a força paralela à superfície. A única coisa que aumentou foi a tendência do movimento. Legal. Pergunto para vocês. Esse corpo vai entrar em movimento? Sim. Sim. Por que ele vai entrar em movimento? Porque ele vai ter uma força resultante, que vai desencadear nele o quê? Uma aceleração. Para onde? No mesmo sentido da força resultante. No mesmo sentido da força resultante. Que no caso da questão vai ser para onde? Peso anulou a normal, a força de atrito não anulou a força F, a força F é mais intensa, então a força resultante será para a direita, que desencadeará nesse corpo uma aceleração para a direita, que ele iniciará um movimento acelerado para a direita. Legal? Próximo questionamento, então, aqui, para vocês me responderem. Qual é a força resultante agora? É 20 newtons para a direita? A força de atrito é 30. E a força F é 50. A força resultante vai ser 20 newtons para a direita? Não. Ela não vai ser 20 newtons para a direita, porque essa força de atrito não é mais 30 newtons. Ela era 30 newtons quando eu estava aplicando uma força de 30 newtons. Alexandre, agora você vai ter uma força de 50, então vai ser 50 newtons? Não, não vai ser 50 newtons, porque o máximo que ela suporta é 35. Ah, Alexandre, entendi, então essa força vai ser 35 newtons, que é o máximo que ela pode chegar. Não, ela não vai ser 35 newtons. Por que ela não vai ser 35 newtons? Aí eu quero que Porque agora... Por quê? Agora não é mais um atrito estático, agora é dinâmico. Porque vai ser um atrito cinético, um atrito dinâmico. Ok? Esse atrito cinético, ele é diferente do atrito estático. Então, neste momento que eu tirei ele do estado de inércia, essas irregularidades do objeto começam a deslizar sobre as irregularidades da superfície, de tal forma que não atua mais nesse corpo um atrito estático, e sim um atrito cinético. Então, se eu quero saber qual é a força resultante deste corpo, eu tenho que saber quanto vale cada uma dessas forças. E nesse caso aqui, para calcular a força de atrito, eu tenho que utilizar o Mi cinético. Então, quanto vale a força de atrito cinético? É um valor único, que é sempre igual ao Mi cinético vezes normal. O único que eu falo, gente, sempre repetindo, mantendo as características de compressão e de irregularidades das superfícies, né?
O único que eu falo é, independente da força que você fizer para tendenciar o movimento, independente da velocidade que o corpo tiver, se estamos falando das mesmas superfícies, da mesma compressão, vai ser o mesmo atrito. Beleza? Que nesse caso é quanto? 0,4 vezes 50. Isso é igual a 4 vezes 5, 20 newtons. Legal? Então, se a gente parar para pensar, essa situação que eu coloquei agora não é mais uma situação de equilíbrio, é uma situação de desequilíbrio, porque a somatória das forças não vai dar igual a zero. Perpendicular à superfície, elas se anulam. Peso é igual a 50 newtons, normal é igual a 50 newtons, elas se anularam. Horizontalmente, elas não se anularam. Para a direita, a força F é 50 newtons, para a esquerda é 20 newtons. Mesma direção, sentidos contrários, subtrai essas forças. Qual é o valor dessa força resultante, então? Qual é o valor dessa força resultante? 30 newtons. Newtons. Se fosse na minha prova, você ganharia metade da questão. Qual é o valor dessa força resultante? 30 newtons horizontal para a direita. Ok? Vamos sempre lembrar direção e sentido, porque aí você vai enxergar direção e sentido da aceleração. Foi desencadeado nesse corpo uma aceleração para a direita. Legal. Garantindo essas condições, que tipo de movimento esse corpo vai ter? Aí nós estamos lá em cinemática. Retilíneo uniformemente acelerado? Movimento retilíneo. Por que retilíneo? Porque não tem nenhuma aceleração perpendicular ao movimento que ele ganhou. Ele ganhou o movimento para onde? Para a direita. Para ele ter um movimento curvilíneo, teria que ser gerada uma aceleração perpendicular a essa velocidade. E a única aceleração gerada está na mesma direção da velocidade. Está atuando como uma aceleração tangencial. Então, a velocidade não vai variar de direção, mas vai variar de módulo. Então, vai ser variável. Uniformemente variável ou simplesmente variável? Uniformemente variável. Por quê? Porque essa aceleração ela é constante. Por que ela é constante? Que eu falei que ia manter, garantindo as condições aqui do exemplo, eu estou falando que eu estou garantindo as características das forças. Então, a força resultante vai permanecer 30 newtons. Então, a aceleração gerada dela vai permanecer igual a o valor que for aqui que a gente não calculou ainda. Legal? E a acelerada, porque a aceleração vai ser gerada no sentido do movimento que ela desencadeou. Legal? Quanto vale esta aceleração? Quanto vale esta aceleração? Aí como que eu faço? Poxa. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Se tem força resultante, a força resultante pode ser calculada por massa vezes aceleração. Então, a aceleração pode ser calculada a partir da força resultante. E não simplesmente uma análise de movimento. Né? Qual é o valor da força resultante? 30. Qual é a massa? 5 kg. A aceleração desencadeada vai ser de quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Legal? Beleza? Ficou claro? Nós acabamos de fazer uma análise dinâmica de uma situação. E é assim que a gente faz sempre. Pode mudar o exemplo, mas vai ser sempre esse raciocínio. Quais forças, como estão atuando, quanto vale cada uma. No quanto você verifica quais se igualam, qual é maior que qual, quais informações, né, eu tenho para conseguir obter esses valores, e aí você vai desenvolvendo o seu raciocínio, beleza? A somatória deu igual a zero, está inércia. Deu diferente de zero?
Tem força resultante. Tem força resultante, desencadeia uma aceleração, que nesse caso foi de quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Então eu pergunto agora, considerando que eu mantenha essas condições durante 20 segundos, qual será a distância final que esse corpo percorreu, a distância total que esse corpo percorreu e qual será a sua velocidade final? Legal? Ok? E aí, com esse questionamento, nós estamos revisando o que agora? Cinemática. Cinemática. Então, vamos pensar um pouquinho em cinemática, que aí a gente linka e vê como que está tudo interligado, né? Então, vamos lá. Mantendo essas condições, não vou representar as forças agora, porque o estudo de força já foi feito. Mantendo essas condições, eu vou garantir que este corpo tenha a força resultante para a direita, que ela seja igual a 30 newtons, que vai desencadear uma aceleração desse corpo também para a direita, igual a 6 metros por segundo ao quadrado, que esse corpo inicialmente estava em repouso. Beleza? E aí nós vamos iniciar o nosso raciocínio de cinemática. Ok? Beleza. Como é que a gente faz para desenvolver o raciocínio de cinemática escalar? Vocês lembram que eu falei que ele sempre acontecia em 4 etapas? Primeira etapa, interpretação da situação. A interpretação da situação na cinemática é enxergar se o corpo está em movimento ou não, enxergamos. Enxergar para onde esse corpo está movimentando e colocando as características, informações que a gente tem. Por exemplo, a força resultante foi desencadeada para a direita, desencadeou-se, então, um movimento para a direita, porque a aceleração gerada no corpo estava para a direita, não é isso? Que fez com que ele percorresse uma certa distância que nós não sabemos, gastando um certo intervalo de tempo. Legal? Isso é interpretar a situação. Por que a gente faz isso primeiro? Porque quando eu interpreto a situação colocando os vetores velocidade e aceleração, eu consigo ir para a segunda etapa do raciocínio de cinemática, que é o quê? Classificar o movimento. Que movimento é esse? Movimento retilíneo, uniformemente variado, acelerado. Não é isso? Movimento retilíneo, porque não tem aceleração centrípeta, perpendicular à velocidade. Uniformemente variável, porque ele tem uma aceleração constante, uma aceleração tangencial constante. Ok? Acelerado, porque essa aceleração tangencial está no sentido da velocidade. Legal. Terceiro passo. Organizar essas informações para que a gente possa calcular o que ele está pedindo. Aqui a gente pode 2 caminhos, organizar nas fórmulas, organizar nos gráficos, né? E eu sempre trabalho com análise gráfica, então nós vamos organizar no gráfico. Qual gráfico nós vamos analisar as informações que foram passadas na questão? No gráfico de velocidade por tempo. Legal? Por que no gráfico de velocidade por tempo? Porque no eixo Y ele me dá velocidade, no eixo X ele me dá tempo, e aonde mais ele me dá informação? Inclinação e área do gráfico. Inclinação e área. Na área o quê? A distância. Na inclinação, a aceleração. Então é um gráfico completo. Que para movimentos a nível de ensino médio vai ser sempre gráfico linear ainda. Fica fácil pra caramba da gente construir, calcular. A função de primeiro grau é super simples, né? Então vamos lá. Construindo esse gráfico, qual é a velocidade inicial? 0. Ele partiu do repouso.
Qual é a velocidade final? Eu não sei. É um V qualquer, um valor qualquer. Eu sei que é maior que zero, porque o movimento foi acelerado. E ele foi aumentando a velocidade, foi aumentando a velocidade, foi aumentando a velocidade durante todo o tempo. Quanto tempo que ele gastou? A questão não deu. Então, um tempo T. Mentira, a questão deu. Eu dei. Eu falei que foi durante 20 segundos. Não foi? Então, durante 20 segundos, ele foi só ganhando velocidade. Como eu vou unir essas duas coordenadas? Por uma reta. Porque esse gráfico é uma função linear. Por que ele é uma função linear? Porque a inclinação é constante. E o que a inclinação aqui representa? A aceleração. E a área do gráfico representa o quê? Que é a região compreendida entre a função e o eixo x, que no caso aqui forma esse triângulo. Ele representa a distância percorrida. Ok? Então, essa inclinação vale 6. Foi? Aí. Por fim, nós calculamos o que a gente precisa, que é a distância e a velocidade final. Como? Correlacionando as informações no gráfico. Como que a gente faz essa correlação? Como que a gente faz esses cálculos? Ou pela inclinação, ou pela área do gráfico. Pela inclinação, nós lembramos que a inclinação é a variação de y sobre variação de x. Não é isso? Deixa eu colocar um pouco assim. Inclinação é a variação de y sobre variação de x. A inclinação, ela vale 6. Qual foi a variação de y? Essa coordenada é 20 e v, e essa coordenada aqui embaixo, 0 e 0. Pego duas coordenadas de y, né? V e 0. Então, a variação de y foi final, que é v, menos inicial, que é 0. As duas coordenadas que eu escolhi. Se tivesse várias, pode escolher qualquer uma. Ia dar o mesmo valor. Então, v menos 0 é v, né? Sobre a variação de x, que é quanto? 20 menos 0. 20 menos 0, 20. Vezes 6, 120. V menos 0, V. 120 o quê? Metros por segundo. Ok? Esta foi a velocidade final que eu cheguei após 20 segundos empurrando essa caixa. Tipo, próximo de 400 km/h, né? Legal. Respondemos uma pergunta. A velocidade final foi de 120 metros por segundo. Massa? Foi? Continuando o raciocínio, então. Qual foi a distância percorrida? Aí é a análise da área, né? A distância é a área do gráfico, que está compreendida na função, entre a função e o eix. Que área é essa? Um triângulo. Como que eu calculo a área de triângulo? Base, que é 20. Altura, que é 120, que é a velocidade final. Base, vezes altura, dividido por 2. Qual é a distância? 2. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 120, 1.200 metros. Então, para esse cara, se esse cara fizer uma força de... e aqui não foi 30, né? Desculpa. Não, a força resultante foi de quanto? Foi isso mesmo. Foi isso. Então, quer dizer que se o cara fizer uma força de 50 nêutrons para ter uma força resultante de 30 nêutrons nessa situação, conseguir manter essa força resultante durante 20 segundos,
ele vai conseguir percorrer empurrando essa caixa 1.200 metros, chegando no ponto final com velocidade de 320 metros por segundo. Legal? Beleza, galera? Então, com essa primeira parte da aula, nós acabamos de fazer um estudo de forças, contemplando praticamente todas as forças que a gente discutiu, com exceção da força elástica, e conseguimos analisar duas situações, uma de equilíbrio e a outra de dinâmica. E na análise de dinâmica ainda a gente conseguiu chegar num estudo de cinemática e revisar a cinemática. Legal? Então eu vou dar um stop aqui.